não podemos parar, aleluia, de pregar esta palavra, porque a vinda do Rei Jesus, ela está prestes a acontecer. Aqui estamos todos, né? Aleluia, o que vai pregar, os que vai ouvir, os que estão a trabalhar. Deus, ele tem sido muito bom para com todos nós e tem dado a todos nós uma grande oportunidade. Aleluia, enquanto estamos na terra, temos esta grande oportunidade de ouvir a voz da palavra de Deus. Graças a Deus que nesta praça tem sido pregado continuamente. Daqui a um pouco chegam os irmãos de Jundiaí, os pastores, e juntos pregaremos a palavra de Deus em continuidade ao mandado de Cristo Jesus. A palavra de Deus, neste dia eu quero mencionar em Hebreus. A palavra de Deus vai dizer ali em Hebreus capítulo 13, o versículo de número 8, que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Muito bem, meus queridos, se Deus, Ele continua sendo, aleluia, desde o princípio, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, na verdade, Ele continua com o seu imenso e grande poder para resolver causas, para operar, para trabalhar na vida do ser humano. E assim Deus, Ele dá ao ser humano a grande certeza de salvação e vida eterna. Porque unicamente Jesus, aleluia, tem este poder para garantir a todos aqueles que recebem a sua palavra, ter em si a garantia da salvação da sua alma. Porque há aí uma divisão aí, meus queridos, em alguém dizer que já tem e alguém que tem. Alguém dizer que é formado em alguma coisa e não ser. O ser humano, ele pode dizer qualquer coisa que vem à sua mente. O problema é que devemos, aleluia, colocar em pesos e saber se realmente, aleluia, o que estamos a ouvir é a verdade. Portanto, a palavra de Deus, ela vem sendo pregada continuamente, porque Deus, na verdade, Ele tem um projeto lindo e especial para com cada ser humano que colocar o seu coração. Falamos de entendimento na palavra do Senhor. Muito bem, Deus, Ele sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quero frisar aqui a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Muito bem, meus queridos, Jesus vindo à terra, então Ele pregou, operou milagres, multiplicou o pão, operou muitos sinais, muitas maravilhas. Aleluia! E a Bíblia diz que, sendo Ele crucificado, condenado injustamente, Ele vai ao céu e Ele deixa esta missão, Ele entrega essa missão, aleluia, para os seus discípulos e ordena a eles que vão por todo o mundo e façam discípulos em todas as nações. É o que nós temos visto e tem acontecido até os dias de hoje. E no livro de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus, ela nos mostra que a igreja de Deus, ela permanecia em oração. Os apóstolos estavam em oração. Aqueles que seguiam a obediência da palavra viviam em oração. Aleluia! E a Bíblia diz que Pedro com João, eles vão também ao templo. A hora da oração era a hora nona. E a Bíblia diz que quando eles se aproximam daquele templo, eles veem ali alguém que já era conhecido naquele lugar.
A Bíblia diz que um coxo de nascença estava posto ali para pedir esmolas. Pedir esmola aos que passavam por ali. E a igreja principalmente, aleluia, que era a passagem daqueles aonde iam ali buscar a Deus em oração. E a palavra vai dizer que aquele moço, ele olha para Pedro juntamente com João e lhes pede uma esmola. Meus queridos, aleluia, o poder de Deus, ele permanecia e ainda permanece continuamente na terra. Mas há um problema. O problema é que as pessoas muitas vezes não creem no que diz a palavra de Deus. E a palavra diz que bem-aventurado é o que lê, que ouve e guarda esta poderosa palavra. O livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. Mas ali estava alguém que estava a mendigar, a pedir esmolas, e de repente ele se dá, aleluia, com alguém que tem em si a autoridade dos céus para resolver a sua causa. E quando ele pede a Pedro e a João uma esmola, a Bíblia diz que eles olham para aquele moço e diz para ele: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, não temos, mas o que nós temos, isto nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a palavra de Deus vai nos dizer que Pedro, tomando-o pela mão direita, o levantou. E quando ele o levanta, os seus pés, os seus ángelos se firmaram. E a Bíblia diz que ele saltou, aleluia, e glorificava a Deus juntamente com os apóstolos. Meus queridos amigos, aleluia, esta é a realidade da palavra de Deus. Jesus havia subido para os céus, porém a sua palavra não estava presa. Aleluia! A palavra de Deus, ela nos garante que Jesus, que Deus não ouve a pecadores, mas se o tal se arrepende, aleluia, a este ele ouve. O Evangelho de João, capítulo 9, o versículo 31, vai nos dizer esta palavra: se Deus não ouve a pecador, aleluia, mas Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas a Bíblia vai dizer que todos aqueles que se humilham a este, Ele ouve. Isaías capítulo 59, o versículo 1, vai nos dizer que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, de modo que ele não possa ouvir. Isaías 59, verso 1. E o versículo de número 2 em seguida, aleluia, diz: mas as vossas iniquidades, elas fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto dele, para que não vos veja ou não vos ouça. Aleluia! Aí nós podemos, meus queridos, ver uma grande diferença, aleluia, naqueles que guardam a palavra de Deus e naqueles que não guardam a palavra de Deus. Lá em Provérbios capítulo 28, o versículo de número 9, aleluia, a palavra de Deus continua confirmando, aleluia, que aquele que não guarda a lei, até a sua oração é abominação diante de Deus. Qual é a lei de Deus? Aonde está ela?
Como podemos encontrar esta lei? Está aqui em nossas mãos a lei de Deus, os estatutos de Deus, por meio da sua palavra. É por ela que nós vamos chegar à presença do Pai. É por ela que nós encontraremos o nosso refúgio. É por esta palavra que alcançaremos o repouso eterno, se dermos crédito à palavra de Deus e recebermos o seu Filho como Salvador das nossas vidas. Aleluia! Muito bem, meus queridos, estava ali alguém coxo desde o ventre da sua mãe, e alguém olhando assim, parece até não haver solução, mas a palavra de Deus nos diz que para Deus nada é impossível. Eu estava outro dia pregando aí no início da 15, chegou um moço ali diante de mim, e eu encerrei a mensagem e comecei a conversar com ele. E ele dizia para mim que para ele não tinha mais jeito, aleluia, porque eram muitos problemas, era muita coisa acumulada. Meus queridos, o inimigo de Deus, inimigos da igreja do Senhor, da sua palavra, ele leva as pessoas enganadas, aleluia, até ao último dia, mesmo ouvindo a palavra, que Jesus tem todo o poder, aleluia, que ele não ouve a pecador, que aqueles que não guardam a lei do Senhor não conseguem orar a ele para que ele ouça. Mas o inimigo, ele leva as pessoas no engano, aleluia, de modo que esse ser humano deposita na sua mente de que jamais poderá se libertar, ou que haja alguém, aleluia, que tenha poder para libertá-lo. Naquele dia ele me pediu uma oração, como também uma ajuda. Meus queridos, quantas pessoas estão vivendo desta maneira, sem crer na palavra de Deus, sem confiar mais no poder de Deus, mesmo vendo a mão de Deus trabalhando, operando, aleluia, porque nós podemos ver em todos os âmbitos da nossa vida a mão de Deus trabalhando, nos sustentando, nos guiando, nos mantendo, aleluia, a todo momento, com as coisas boas que Ele envia lá dos céus. Mas mesmo assim a palavra de Deus para muitos, aleluia, é como algo desprezível, não se recebe, não acolhe, aleluia. Mas naquele dia, meus queridos, a Bíblia vai nos dizer que aquele moço, ele se agarra a Pedro e a João, e eles entram ali no templo juntamente com os dois, aleluia, Pedro e João, e aquele que de antes coxo agora é curado pelo poder do nome de Jesus. A palavra vai nos dizer que o povo estava atônito, o povo estava, aleluia, contemplando algo que para eles era impossível, e eles estavam atônitos, porque eles conheciam muito bem aquele moço, e a Bíblia diz que correram todos ali para o alpendre de Salomão, e a palavra vai nos dizer que aquele coxo, dantes coxo, agora é curado, ele saltava, balhava e adorava a Deus. Porque, meus queridos, ele esperava
uma moeda, algo que iria lhe trazer novamente no dia seguinte para aquele lugar, algo momentâneo, aleluia, algo que matasse a sua fome naquele dia, mas no dia seguinte ele teria que voltar àquele lugar para meditar, aleluia, e pedir, amém, meus queridos. Ele voltava novamente para pedir esmola. Por que ele iria voltar? Não tem problema, pode ficar à vontade. Ele voltava para pedir esmola no mesmo lugar. Mas sempre há, meus queridos, um dia diferente em nossas vidas. Aleluia! E aquele foi o dia daquele moço, o dia em que a palavra de Deus de alguma forma penetrou no seu coração, através de um milagre, através da mensagem que ele já ouvia naquele lugar, porque ali era de costume a ele estar ali mendigando. Glória a Deus! E a palavra de Deus diz que a massa de gente, de pessoas, estavam atônitas, porque eles compreendiam que aquele homem era daquela região, ele era conhecido demais, e agora ele estava totalmente diferente. Por que ele estava diferente? Porque Deus, ele muda a situação, Deus muda a trajetória de um ser humano. Aleluia! Evangelho, ele tem que ser pregado nas praças, nas ruas, nos templos. A palavra de Deus diz que é em todo lugar.